Estudo bíblico. Jesus conforta os discípulos. João 14, do 1 ao 6. Introdução. No último estudo, vimos a passagem onde Jesus instituiu um novo mandamento, o de amarmos uns aos outros como Ele amou, a ponto de se entregar em sacrifício. Aprendemos que apenas através de um relacionamento com Jesus é possível desenvolver esse amor. Logo após dar o novo mandamento, Jesus começa a confortar os discípulos até chegar em um dos versículos mais conhecidos pelos cristãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses três tópicos são o tema do nosso estudo. Senhor, para onde vais? Para onde vou não pode seguir-me. Mas depois me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Darias a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo base do nosso estudo, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta de Jesus a Tomé era devido ao questionamento que Tomé fez, no versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus só responde claramente para onde ele estava indo no final do versículo 12, abre aspas, porque eu vou para junto do Pai. Porém, ao dizer sobre o caminho e a verdade e a vida, falava sobre o tabernáculo. No Antigo Testamento, Deus dá a Moisés a ordem e a planta para a construção de um tabernáculo. Êxodo 25, do 8 ao 9 diz, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O Pai dá instruções a Moisés sobre a construção de um lugar sagrado, santuário, para que ele habite no meio deles. Em Êxodo 40, 34, diz que assim que Moisés acabou as obras, abre aspas, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Dessa forma, a presença de Deus, Pai, habitava no meio deles. Vamos ver um vídeo sobre o tabernáculo. Depois de liderar os hebreus na fuga do Egito, Moisés usa todas as suas forças para manter a fé entre o povo escolhido. Seguindo as orientações de Deus, Moisés tem outro desafio: construir um templo na terra, o chamado tabernáculo. Estamos em Timna, no sul de Israel, em uma réplica do tabernáculo, o templo que Deus mandou Moisés construir. Aqui a entrada era muito restrita, ninguém podia entrar, nem o próprio Moisés. Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo e ele dá todas as instruções exatas. O tamanho do tabernáculo, 100 covados de comprimento por 50 covados de largo e 6 covados de altura. Ele diz quais são os materiais que vão ser usados: ouro,
prata, cobre, pelo de carneiro, pelo de cabra. Ou seja, cada um da comunidade, cada um de toda a Assembleia de Israel tinha que abrir mão dos seus bens materiais para, com isso, construir o tabernáculo, que era o lugar onde estava a presença de Deus. E por que o povo estava disposto a fazer essas ofertas? O povo viu o poder de Deus, o povo viu os milagres que foram feitos, o povo viu como Deus abriu o Mar Vermelho e os israelitas passaram em segurança e como ele fechou o mar sobre os egípcios. O povo todo está imbuído de muita segurança, de muita vontade de um futuro melhor, ou seja, sair da escravidão do Egito e chegar na Terra Prometida. No tabernáculo, todos os elementos possuem profundo significado. Antes de entrarmos no tabernáculo, vemos este altar. O que ele significa? O altar sacrificial era parte integral do tabernáculo. Os animais que eram sacrificados, eles eram colocados aqui no altar. Parte deles era queimada totalmente, outra parte era dado aos ofertantes e a terceira parte ia para os levitas e sacerdotes que viviam das ofertas locais. Quais animais eram sacrificados aqui? Somente animais puros. Você não podia sacrificar um animal que não é um animal que você pode comer ele. Os animais de sacrifício eram o touro, a ovelha, o bode, uma pomba. Ou seja, todos os animais eles tinham que ser ruminantes e tinham que ter a pata fendida. As 12 tribos traziam os sacrifícios para o altar. Quem fazia os serviços do tabernáculo era Arão, irmão de Moisés. Agora estamos no interior do tabernáculo. O que temos aqui dentro? No interior do tabernáculo, nós tínhamos 3 elementos. O primeiro que eu vou citar é a mesa do pão da proposição. Esses pães eram cozidos uma vez na semana e só era permitido comer dele os sacerdotes. O segundo elemento, a menorá de ouro, onde eram colocados as lamparinas com óleo e a todo o tempo estava aceso. Finalmente, o terceiro elemento que nós temos dentro do Santíssimo é o incensário. Misturavam os incensos, 11 incensos, em memória das 12 tribos de Israel, ou seja, os sacerdotes preparavam incenso e eles eram da tribo de Levi, não havia necessidade deles colocarem um incenso próprio. O local mais importante era o Santo dos Santos, que ficava bem atrás deste véu. Vamos agora ao lugar mais restrito do tabernáculo, não é? Tabernáculo, não é assim? Nós vamos entrar agora no Santo Santíssimo. Se aqui nós estávamos no Santíssimo, agora nós entramos no Santo Santíssimo. Aqui nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, esse era o objeto que era tido por todo o povo como a ligação do povo com Deus. Daí o nome Arca da Aliança, a aliança do povo de Israel com Deus. E aqui nós temos, na Arca da Aliança, dentro eram guardados Maté Aaron, ou seja, o cajado de Arão, as tábuas da lei e o maná que caiu do céu e alimentou os israelitas durante os 40 anos. Qual a importância da Arca da Aliança naquela altura? A Arca da Aliança é tido como sendo o elemento concreto da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, e somente um dia por ano, no dia do perdão, quando ele intercedia diante de Deus pela expiação dos pecados de todo o povo. O tabernáculo tinha outra peculiaridade. Era móvel.
E assim, o povo poderia carregar esse símbolo da fé pelo deserto até entrar na terra prometida. Detalhes curiosos do tabernáculo. O tabernáculo está separado da congregação por uma cerca constituída de 60 colunas de bronze, sobre as quais apoiava-se um cortinado de linho branco, de 2,5 metros de altura. Isso fala da separação entre Deus e o pecador. Êxodo 38, do 10 ao 15. Outro detalhe curioso está em Êxodo 25, do 8 ao 9. Abre aspas. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O tabernáculo era móvel, ou seja, desmontável e remontável. Deus havia designado a tribo de Levi, tribo de sacerdotes, para que cuidasse do tabernáculo, ou seja, os serviços de manutenção, limpeza e etc. Dentro da tribo de Levi, havia aqueles que ficavam responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo. Essa tarefa era de responsabilidade dos filhos de Gerson e dos filhos de Merari. Eles transportavam os móveis, as tábuas, as cortinas, os utensílios e os outros elementos do tabernáculo. Vamos ler um texto sobre como era o dia a dia deles. Em Números 9, do 15 ao 23 diz, abre aspas, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E, no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Centenas de anos depois, o escritor aos Hebreus explica sobre o tabernáculo. Abre aspas, Hebreus 9, do 11 ao 12. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e tendo obtido eterna redenção. O corpo de Jesus é o maior e mais perfeito tabernáculo, não desta criação, mas pelo Espírito Santo. Por isso, em Hebreus 10:5 diz assim, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Hebreus 10:10 diz, abre aspas, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, ao responder a Tomé que ele é o caminho e a verdade e a vida, está falando do tabernáculo do seu corpo, que representa como vir até o Pai. Por isso, vamos analisar um pouquinho o que representam os objetos que haviam no antigo tabernáculo. O pátio do tabernáculo. Nós podemos dividi-lo, conforme Jesus disse, em 3 partes. A primeira, o caminho. A segunda, a verdade. E a terceira,
a vida. Vamos ver em detalhes cada um deles. Eu sou o caminho. O caminho nós vamos ter na primeira parte a porta, o altar do holocausto e o lavatório. Sobre a porta, na passagem do bom pastor disse Jesus, João 10:9, abre aspas, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Sobre o altar do holocausto, Hebreus 9:26, o escritor aos Hebreus escreve, abre aspas, Jesus se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O lavatório, que é a purificação, o escritor aos Hebreus também diz, Hebreus 1:3, abre aspas, Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O tabernáculo do corpo de Jesus é o único caminho através do qual Deus redime os perdidos, separando-os dos seus pecados e das consequências destes. Holocausto significa totalmente queimado. Jesus, ao se oferecer imaculado a Deus como oferta pelo pecado, derramou todo o seu sangue, levando sobre si a culpa que o castigo do pecado requeria. Jesus levou sobre si essa culpa na cruz. Seu corpo foi moído, esmagado, despedaçado. Levou as dores e as feridas em nosso lugar, reconciliando o homem com Deus pelo seu sacrifício. O pecado do homem só foi perdoado através do derramamento de sangue puro e corpo perfeito, sem pecado, do homem Jesus Cristo. Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem entra por ele, recebe dele pela fé o perdão dos pecados. A segunda parte, eu sou a verdade. Aí nós vamos ter a mesa de pães, o candelabro e o altar do incenso. A mesa de pães. E disse Jesus na passagem do pão do céu, em João 6,35, abre aspas, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Sobre o candelabro. E disse Jesus na passagem da cura de um cego de nascença, João 9,5, abre aspas, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o altar do incenso, Paulo escreveu aos Efésios 5,2, abre aspas, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade personificada. Como pão da vida, podemos nos alimentar de suas palavras. Suas palavras são espírito e vida. Jesus é a verdadeira luz que ilumina esse mundo tenebroso. Jesus é a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Somente em Jesus temos a iluminação do seu Espírito. Somente quem anda na luz de Cristo mantém comunhão. Jesus, assentado à direita do Pai, intercede por nós de maneira perfeita, segundo a vontade do Pai. A verdade tem sua realidade de fato em Cristo. Verdade nas coisas relativas a Deus por Jesus. Eu sou a vida. Nós vamos ter agora, por fim, a Arca da Aliança, as tábuas da lei e o bordão de Arão. Sobre a Arca da Aliança, Hebreus 9,15 diz, abre aspas, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna aliança aqueles que têm sido chamados. As tábuas da lei, Paulo escreve aos Romanos 10,4, abre aspas, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E o bordão de Arão, o sacerdote, o escritor aos Hebreus escreve, Hebreus 7,26, abre aspas, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Eu sou a vida. Jesus é a única vida e vida eterna. Só tem vida quem tem Jesus. Quem nele não crê, apenas respira, come, compra coisas, trabalha e perambula por esse mundo como um cadáver ambulante.
Só há vida em Jesus Cristo, pois sem a vida eterna que nele está, tudo aqui é eternamente inútil. É Jesus quem concede a vida eterna aos que nele creem e lhe obedecem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo escreve aos Romanos 11:36, abre aspas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nas mãos de Jesus está todo o poder e julgamento dos homens. O caminho e a verdade e a vida são um corpo santo e imaculado, dado em sacrifício vivo como oferta a Deus pelo pecado. Oferta voluntária de Jesus, homem, que amou os pecadores. Somente um Deus homem pôde aplacar a ira de Deus sobre a ofensa que Deus recebeu pela desobediência da humanidade em Adão. O tabernáculo e o sistema de sacrifício levítico nos ajuda a entender o plano de salvação do Pai através do seu Filho. Deus planejou e criou tudo o que era necessário à reconciliação com Ele. Paulo escreve isso aos Coríntios. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21 diz, abre aspas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Resumindo o estudo, essas duas imagens. Interessante é a estratégia de Satanás no mundo. Ele engana as pessoas dando a elas outras vias. Satanás oferece a via das boas obras para ligar pecadores a Deus, oferece a via da religião, oferece a via da filosofia, da boa conduta. Mas como vimos, é apenas um tabernáculo perfeito, reconciliou pessoas separadas por causa do seu pecado a Deus. Somente Jesus Cristo pôde fazer isso, o nosso sacrifício vivo e perfeito. E você que está escutando esse estudo e vendo, onde você está? De qual lado você está? O escritor aos Hebreus nos diz sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 23 diz, abre aspas, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Para finalizarmos, sabemos que os judeus querem construir novamente o templo, para oferecer sacrifício de animais. Será o terceiro, e eles já têm tudo pronto para isso, conforme as imagens que estamos vendo. O único obstáculo à construção do terceiro templo judeu é o local. No Monte Moriá está construído hoje o templo muçulmano chamado Domo da Rocha. Os muçulmanos falam que foi dali que Maomé subiu aos céus e por isso o consideram sagrado. Como vimos hoje, Jesus é o sacrifício vivo que remiu, pagou e resgatou para Deus os que creem. Portanto, já não resta mais sacrifício para o pecado. O escritor aos Hebreus 10:14 diz assim, abre aspas, Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E também ele termina em Hebreus 10:18, diz assim, abre aspas, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. O terceiro templo que os judeus querem reconstruir é um insulto contra Deus, pois os pecados já foram remidos na cruz de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar.